Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Lili Silva, pra quem não me conhece, eu moro na Espanha, meu esposo é espanhol catalão. E hoje vou fazer um vídeo respondendo umas perguntas do canal Cozinha e Coisinhas, que é da nossa amiga Maria Aparecida. Ela é muito assídua aqui no nosso canal, né? E através do YouTube a gente pegou uma amizade e estamos aí abrindo caminhos. Eu fiz uns trabalhinhos pra ela, vou deixar aqui pra vocês verem. Então eu já convido vocês para ir lá, dar um apoio para ela também, porque como eu falo sempre, todos nós se ajudando para crescer juntos, né? Porque ninguém cresce sozinho, todo mundo precisa do apoio de alguém para poder estar crescendo. Então temos que ser agradecidos e cada um fazer a nossa parte para a gente poder chegar nos nossos objetivos. Como vocês sabem, eu sou design gráfico, sou fotógrafa também. Eu trabalhava aí no Brasil, fazendo fotografias de bebês. Vou deixar aqui umas fotos. Agora eu tô trabalhando freelancer, então eu vou fazendo trabalhos assim, esporadicamente, na medida que vai aparecendo, para também abrir caminhos na minha área. E ela me convidou para poder estar fazendo uma configuração no canal dela, né? Fazendo uma identidade visual. Então eu vou estar deixando aqui para vocês verem, e se você está interessado em adquirir, é só entrar em contato comigo aqui pelo Instagram, que a gente entra em contato e conversa para estar fazendo o melhor possível. A primeira pergunta, eu vou estar olhando aqui para baixo, que eu estou olhando aqui no celular. A primeira pergunta é: por que vocês moram fora do Brasil? Para quem sabe, o meu esposo, ele é espanhol catalão. É catalão porque ele nasceu em Catalunha, que ele nasceu em Barcelona. Barcelona faz parte da comunidade de Catalunha. Ele é catalão, mas ele é espanhol ao mesmo tempo, porque Catalunha está dentro da Espanha. Eu conheci ele pela internet, né? Ficamos 4 anos conversando e em 2005 eu saí da empresa que eu trabalhava e resolvi vir aqui. Vim com uma passagem de ida e volta, porque eu não sabia o que ia acontecer. Já vinha conversando com o John 4 anos, né? Então a gente decidiu. Aí eu vim pra cá, conheci ele, me dei bem. E o meu propósito era ficar 3 meses e depois voltar, porque é o que a gente consegue, né, para vir pra cá, porque aqui na Espanha normalmente não tem visto. Eu não sei como é que tá agora, mas não tem visto para você entrar. Então você vem com uma passagem de ida e volta e vai de você decidir ficar ou não. Então o que aconteceu? Eu decidi ficar na época, aí a gente começou a se conhecer, tudo, morar junto, né? A vida foi se dando, até que em 2007 eu casei. Morei aqui de 2007 até 2012. Em 2012 eu fui pro Brasil, fiquei lá morando mais ou menos uns 6 anos e meio, 7 anos, até 2019. Em 2019 o John recebeu uma proposta de trabalho pra gente vir aqui pra Espanha, pra ele poder começar a trabalhar, né, e a gente abrir caminhos, porque nós tínhamos uma loja lá no Brasil, uma loja do que eu faço, né, de fotografia, que é o que eu falei pra vocês, que eu trabalhava com bebês e tudo. Nós tínhamos lá, só que assim, era uma cidade pequena, então o dinheiro não era tanto. Então, assim, chegava final de mês, a gente conseguia pagar as contas, tudo, mas não tinha aquela qualidade de vida que todo mundo busca. Então, nós recebemos essa proposta de trabalho, viemos, só que quando chegou aqui, a pessoa que tinha oferecido o trabalho deu para trás e falou que ela não tinha oferecido nada e que a gente tinha que se virar. Então, começou a pandemia, que foi justo, nós chegamos em outubro de 2019, bem no final, e quando foi em março, não, no começo de janeiro já começou a ter os boatos, né, da pandemia, e depois fechou tudo, em março fechou tudo e já não podia trabalhar e foi bem complicado. Então a gente recebeu o apoio da minha sogra, né, graças a Deus, a minha sogra sempre esteve aí apoiando a gente, eu agradeço muito a ela e a Deus também, né. E a gente começou, né, a abrir caminhos, e quando foi em setembro, assim, de 2019, que foi quando começou a sair pra rua já para trabalhar, o John conseguiu um trabalho, mas não era na área que ele estava buscando. Então, era muito, assim, porque aqui na Espanha tem uns horários
Então, assim, ele só trabalhava 4 horas por dia. Então, era 2 horas de manhã, 2 horas pela tarde. Só que ele tinha que cruzar Barcelona. Então, foi muito complicado. Logo depois, o trabalho que tinha sido oferecido saiu. Só que era só 3 meses, porque aqui na Espanha também se joga muito com esse trabalho temporal, que é o que eu tô falando pra vocês. Não é tão fácil conseguir um trabalho fixo como as pessoas falam aí na internet. E era em Barcelona, né? Saiu esse trabalho porque 5 pessoas tinham pego Covid lá. Então, o John foi lá, trabalhou os 3 meses e quando chegou na época de assinar o contrato para poder finalizar o contrato dos 3 meses, ele ainda insistiu, perguntou se não podia ter mais tempo. A pessoa falou que não. Então, a gente acabou ficando sem trabalho. E como já estava para vencer o contrato do aluguel do apartamento que a gente morava, então surgiu a oportunidade da gente vir para cá, para a aldeia, que a gente morava a 60 quilômetros daqui de Almeria, que é onde a gente está atualmente. Então, foi assim que eu voltei para a Espanha. A próxima pergunta é: o que faria você e o John se mudar para o Brasil novamente? Eu amo o Brasil, né? Eu gosto muito das pessoas, do jeito, e não tem coisa melhor do que você estar na sua casa. Porém, o Brasil, vocês sabem muito bem, está passando por um processo muito difícil na base da economia, né? Tá tudo muito caro, o salário não corresponde, né? Com o que você trabalha muito e o salário não corresponde, chega no final do mês, vocês não conseguem comprar, né? Você não consegue comprar as coisas básicas. Então, assim, mudar para o Brasil novamente, eu só mudaria se eu tivesse uma proposta de trabalho muito grande e que as coisas fossem boas mesmo, uma opção assim muito boa para voltar, porque, por exemplo, no Brasil, o que eu tenho medo é da insegurança, né? Você não sabe se você vai sair, se você vai voltar, ao contrário daqui da Espanha, que a gente tem uma segurança muito boa, né? Então, assim, eu não me preocupo em sair sozinha. No Brasil, às 8 horas da noite, quando começava a escurecer, eu já tinha que estar dentro de casa, porque eu tinha medo de que acontecesse alguma coisa. Então, assim, claro que nós nunca sabemos o que vai acontecer, né? A gente se preocupa pelo amanhã, mas a gente não sabe, né? Deus é o que protege nós cada dia pra gente estar de pé. Mas, assim, eu votaria pela minha família, e se eu também, né, recebesse uma proposta de trabalho muito boa, que eu pudesse, né, desenvolver o meu trabalho de uma maneira que fosse melhor do que aqui. Então, gente, eu vou estar gravando aqui novamente porque deu um problema no vídeo e eu acabei perdendo. Então, algumas perguntas eu vou estar respondendo aqui diferente. A terceira pergunta é: qual é a nossa maior dificuldade em morar fora do Brasil? A maior dificuldade que estamos enfrentando agora é na base do emprego, porque nós moramos em uma aldeia. Para quem não sabe o que é aldeia, a aldeia é um povoado, e normalmente esses povoados eles são pequenos, então os comércios que tem aqui, as empresas são pequenas e são comércios familiares, onde está trabalhando somente família ou algum amigo. Mas para contratar uma pessoa de fora, a não ser que essa pessoa tenha alguma profissão exclusiva que aquela empresa esteja precisando e não tenha ninguém para fazer, então você pode ser contratado. Mas normalmente você vai ter que ir para a cidade. E por isso que eu sempre falo, quem vem morar em aldeia necessita de um carro, porque aqui tem ônibus, mas os ônibus não passam a qualquer momento. Então os horários que você tem que cumprir na empresa e os horários que você vai ter do ônibus pode ser incompatível. E aí fica difícil de você se locomover. O John, ele tá trabalhando agora, porém, ele tá fazendo substituição, ele não tá fixo. Porque na área dele, até mesmo na cidade, tá difícil de encontrar, porque é uma área que aqui nessa cidade, por ser pequena e por não ter muito problema, uma profissão que não tá sendo muito solicitada. Talvez nas grandes cidades ele teria maior oportunidade, mas aí a gente já tem outro problema, porque nas cidades grandes mesmo, o aluguel ele tá muito caro. Às vezes até mais que um salário mínimo, então tá bem complicado, mas foi aqui que Deus colocou a gente, então de momento a gente vai ficando por aqui. A quarta pergunta é: você gostaria de morar fora da Espanha? Sim, nós gostamos muito de viajar, só falta o dinheiro, né, que é o mais importante,
mas nós gostamos muito de conhecer a cultura, a culinária, conhecer a história. Então, assim, você indo para outro país abre um leque de várias possibilidades, porque em cada lugar, né, tem os seus costumes, tem o jeito das pessoas ser, apesar de que nós, no mundo inteiro, somos pessoas. Cada pessoa tem o seu jeito, tem o seu costume, né? Tem sua personalidade. Então é muito interessante você conhecer ali o local, ver como as pessoas vivem, né? Então é uma coisa assim que eu gosto bastante, e se eu tivesse a oportunidade eu ia conhecer os Estados Unidos e alguns países aqui da Europa, e o John gosta muito da Itália e do Japão. Também tem a nossa amiga Iris Kuriyama, né? Ela tem um canal também, se vocês gostarem e se interessarem pelo Japão, vai lá conhecer ela, que ela mostra muito lá sobre a cultura deles, né? Ela é casada com um japonês, que é japonês brasileiro, e eles moram lá há bastante tempo, então ela mostra o dia a dia dela, com o netinho dela, a família dela, e é muito legal. Então, assim, conhecer pessoas e conhecer lugares é muito interessante. Quando vocês tiverem a oportunidade, faça, que vale a pena. Outra pergunta: o que você menos gosta e detesta do Brasil e o que menos gosto e detesto na Espanha? Então, o que eu menos gosto do Brasil é a insegurança, porque a gente sai, nunca sabe como vai ser o dia, não sabe o que vai acontecer, não sabe se vai voltar. Então, assim, viver com essa insegurança é muito difícil, porque você não sabe o que vai acontecer e muitas vezes você nem reage e acaba do mesmo jeito sofrendo as consequências, né? E o que eu mais detesto aqui na Espanha é a burocracia. Aqui tudo que você vai fazer é muito burocrático, principalmente com documentação. Às vezes você consegue toda a documentação ali com aquele maior sacrifício, e na hora que você vai marcar para levar, para agendar também é outro sacrifício, é outra maratona para você fazer e conseguir agendar, né? E às vezes você chega lá, 5 minutinhos e já tá pronto. Então, assim, o ruim é a burocracia. É a burocracia que aqui é demais. Tudo aqui é lei, tudo aqui é denunciado, então é um pouco complicado. Mas tem que seguir o processo, né? Não tem outro jeito. E a última pergunta é: o que eu mais amo no Brasil e o que eu mais amo na Espanha? O que eu mais amo no Brasil é a alegria do brasileiro. O brasileiro, ele tem uma energia, né? Uma confiança, e pessoas chegam na sua casa, assim, você chega na casa de alguém, a pessoa tenta te receber o melhor possível, mesmo que muitas vezes ela não tenha o suficiente, né, para te oferecer, mas ela tenta ali o melhor possível para você ter uma experiência legal, né? E a alegria também, a alegria de viver. Às vezes a gente mesmo não tem muita coisa, mas a gente tá ali contente, né, confiante, tá feliz da vida e aproveitando o melhor possível. E o que eu mais gosto aqui na Espanha é a segurança, né? Porque aqui na Espanha tem lugares também que vai ter delinquência, mas vai ter lugares que é, assim, tranquilos, né? Porque gente ruim tem em todo lugar. Mas, assim, a segurança aqui de você sair com o celular na rua, de você sair sozinha, sem ter aquele perigo, né, de vir alguém fazer alguma coisa, é uma das coisas que faz a gente ter bastante confiança. Então é isso, espero, Maria Aparecida, eu chamo ela de Cida, né, que você tenha gostado das respostas. Muito obrigada aí pelo carinho, pela atenção, muito obrigada pelas perguntas, tá bom? Que Deus te abençoe, e gente, vai lá no canal dela, dá um apoio pra ela, porque sem o apoio das pessoas a gente não consegue crescer, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.